E por isso esta aula veio-se mesmo aqui chamar o florescer, não é? Com os astros. A Anaísa já fez aqui um pouco a minha introdução. Eu sou aqui uma apaixonada, muito entusiasmada pela astrologia, principalmente desde que eu sinto que a astrologia, eu sou uma pessoa que, só para perceberem, que eu preciso encontrar muita lógica das coisas. Sou uma mulher das ciências, eu preciso encontrar a lógica da batata, como eu sempre costumo dizer, e para mim, na minha vida, tudo funciona à base de puzzles, ok? Que é, eu preciso encontrar as peças. E então, a astrologia foi, primeiro veio o Reiki, depois veio a numerologia, uma pecinha e eu, esta peça não me está a satisfazer. Vamos à astrologia e vamos fazer aquele diguinho na astrologia. E para além do mais, não foi só a astrologia moderna e a tradicional, foi mesmo perceber que ainda falta aqui qualquer coisa. E incorporei também a astrologia sistémica, que tem como base a terapia sistémica das constelações familiares, e muitas vezes as pessoas perguntam: mas fazes constelações familiares? Não, eu constelo o mapa, ou seja, o mapa é que nos vai estar a trazer esta informação sistémica, ok? E vai ser importante para vocês perceberem também o que é que eu tenho aqui para trazer. E principalmente porque esta parte sistémica da astrologia traz muito esta questão terapêutica. Eu trabalho a astrologia de uma forma terapêutica, de desenvolvimento pessoal, ok? E não de uma questão preditiva. Eu não sou aquela astróloga que diz assim: olhem, aqui em 2026 vai acontecer isto, isto e aquilo. Não. Estão a haver mudanças em termos da vossa vida profissional, mas calma, que muitas vezes há qualquer coisa lá atrás que vos podem estar a impedir de fazer aqui estas mudanças. E é exatamente isto que eu trago, porque não é só dizer, vão acontecer mudanças, ou isto está aqui a acontecer. Ainda ontem eu estava a dar um exemplo quando estava a fazer uma leitura de 2026, que é a uma pessoa, porque muitas vezes isto surge pessoas que eu nunca tive contacto na vida, vêm fazer uma leitura comigo 2026, que é uma leitura para o ano, dos trânsitos e etc. E eu não sei nada daquela pessoa. E ainda por cima é uma leitura gravada, portanto não tenho ainda aqui o contacto. E uma das coisas que eu estava a dizer, mesmo até para a pessoa que se calhar não sabe nada sobre mim e chegou agora aqui, é a minha forma de trabalhar não é dizer tens o potencial de criar aqui um acidente, ou está aqui um acidente que pode aqui acontecer. Eu não faço isto. É, ok, olha, se calhar estás aqui num ano em que às vezes podes estar a correr para as coisas, a andar demasiado apressada, a não ter tempo para fazer as coisas, e por isso, se calhar, é melhor. Calma, concentra-te numa coisa de cada vez, faz uma coisa de cada vez, tudo isso porque pode ser importante, senão podes ter a tendência para ter aqui algum tipo de acidentes domésticos. E às vezes é importante nós fazermos isso. Eu, inclusivamente, há 2, 3 anos atrás, fiz esta chamada de atenção a uma cliente e ela disse-me: Cláudia, eu lembrei-me exatamente daquilo que tu me tinhas dito, porque eu fui apanhada pela GNR e tive aqui uma multa bem grande, né? E às vezes nós temos que perceber que é como é que nós estamos a utilizar esta energia da forma que é correta para nós. E por isso é isto mesmo que eu também vos quero trazer. E não tem como nós falarmos de um ano sem falarmos do anterior, que é este, não é? Nós ainda A estamos no mês meia de janeiro. morte do jardim. A morte do jardim. Ano novo, Ok? vamos fechar Bem, tudo. vamos fechar tudo. É mesmo porque nós funcionamos em ciclos de 9 anos, não é? Aliás, nós na astrologia também temos os ciclos de Urano, que são ciclos de 7 anos. Temos ciclos de Júpiter, que são ciclos de expansão de 12 anos. Portanto, tudo na nossa vida e nós temos que perceber, e a astrologia sistémica trouxe-me ainda mais esta noção, que é tudo na nossa vida é cíclico. Tudo, tudo é cíclico. Portanto, nós temos o processo de nascemos, já só a vida é cíclica, se nós percebermos. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. A lua começa nova e termina até à próxima lua nova. Portanto, as flores, há sempre uma questão, não é? Nós temos os ciclos da natureza, em que nós temos que perceber que na primavera nascem as flores, mas é no inverno que as sementes estão ali a germinar, não é? E depois há todo aquele ciclo de quando é que se planta isto, quando é que se planta aquilo. Portanto, isto é um conhecimento ancestral tão grande que muitas vezes nós achamos assim. Não, nada se repete, nada se repete, nada é cíclico, que na verdade nós somos cíclicos. E não é só isso, nós mulheres, nós próprias somos cíclicas porque temos um ciclo constante de estar a acontecer na nossa vida, que é o ciclo menstrual, né? Então não tem como nós estarmos a dar vida, a trazermos algo para 2026 que vai ser um ano um ano que vai iniciar um novo ciclo de 9 anos, sem eu estar a perceber assim, ok, mas como é que está o meu jardim? Como é que gosto muito de funcionar com as temáticas, com as metáforas, não é, da natureza. Eu funciono muito isso. Se nós queremos ver uma árvore, não é? Nós olhamos, vamos para um jardim e queremos ver aquela árvore, sabem, aquela árvore que tem aquelas raízes grossas, aquela árvore super bonita, super antiga, não é? E quando nós olhamos tem assim umas folhas maravilhosas, dá umas flores lindas também.
Acham que essa árvore não teve um tempo para isto acontecer? Demorou muito tempo para isto acontecer. Ela teve que passar por vários ciclos de deixar cair as suas flores, deixar cair as suas folhas. Tudo isto, a própria primavera, outono, inverno, verão, outono, inverno, tudo isto acontece, não é? Então nós estamos a entrar agora, vamos entrar agora no fim de semana na fase do inverno, não é? Aliás, na segunda-feira vai ser o solstício de inverno. Então é uma fase em que é uma fase de recolhimento e eu sinto que é tão bonito isto estar a acontecer, principalmente nesta fase em que nós estamos no dezembro, o encerramento aqui de um ano novo, não é? Tudo isto que é mesmo para nós estarmos a deixar tudo aquilo que nós precisamos de deixar para trás, para que nós precisamos de, ok, o que é que agora nós precisamos para estar a construir, para estar a florescer, para estar a renascer? E por isso a energia de 2025, exatamente, 2025 trouxe mesmo aqui uma energia nova, tem sido um ano de finalizações, de transformações, é mesmo deixarem, estarem a encerrar. Não se esqueçam também que é a altura, o ano 8 traz a colheita daquilo que aconteceu nos últimos 8 anos, e então depois da colheita, não é, que nós fazemos, aliás, temos a colheita das uvas, não é, na altura do outono, para fazer o vinho, e depois nós vamos começar então a preparar outra vez o terreno, não é, aqui no inverno toda esta questão aqui de semear para depois da primavera e no verão estar a dar frutos. Então, este ano foi mesmo um ano de estar a encerrar, de nós estarmos a ver, ok, como é que estão as minhas raízes, que ervas daninhas é que estão aqui, e termos de ter tempo. Eu tenho muito utilizado esta palavra porque muitas vezes nós achamos e vemos, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é muito de comparação, muito da rede social, que é uma coisa boa, mas que tem que ser mudada a forma como está a ser utilizada de o que é que está a acontecer ali e aquela está naquele percurso e aqui isto nunca mais acontece. Muitas vezes eu tenho clientes minhas e clientes que eu já sigo há muito tempo e que eu comecei por lhes dizer exatamente isso. Tem paciência, tudo tem um tempo certo na vida e nós temos que perceber que não só isto tem um tempo certo para as coisas funcionarem, para este ciclo estar a funcionar, mas também porque nós temos que, ao longo do caminho, ir fazendo ajustes também, ok? De perceber, então, o que é que aqui já não está bem? Que ervas daninhas é que estão aqui? Será que eu estou a nutrir a minha árvore da forma correta? Será que eu estou a dar-lhe o alimento correto? Nós precisamos de nutrientes, precisamos de sol, precisamos de água, precisamos de tudo isso para que a tal árvore tenha a tal estrutura forte e que dê frutos bons. E muitas vezes nós queremos tudo tão rápido, que não dá, não funciona, não vai funcionar. E esquecemos de ver aquilo que temos também que deixar para trás. Por isso este ano tem sido um ano intenso, tem sido um ano desafiante, um ano de quebra também de padrões kármicos muito grande, encerramentos de ciclos, estamos a deixar muita energia à água. Júpiter teve em Caranguejo, ui, a mexer aqui com as águas, com as emoções, com a ancestralidade. Tivemos finalmente Saturno e Neptuno também já não vão estar na energia de peixe, então também encerramos um ciclo kármico de 14 anos, não é? Nesta energia da água, Neptuno na água, ali sempre ali a mexer com o inconsciente, com os medos, com tudo aquilo que nós acabamos por colocar, e muitas vezes que está escondido, porque o inconsciente está escondido na nossa história e nós não temos noção sequer dele, porque é inconsciente, não é? E de agora temos o que é que vai acontecer aqui para 2026? Temos o início de uma energia de mais ar, mais fogo, que já não é a terra e a água que está ali a ver o que é necessário, a depurar, a preparar o terreno. Não, é já uma energia de bora, não é? Mais de coragem, e eu vou falar exatamente sobre isso, mas nós estamos a encerrar estes ciclos que são importantes na nossa vida, mas que tem que ser com o tempo também, ok? E mesmo assim, olha, eu costumo dizer muito isto: Plutão, que é o planeta mais longo na astrologia, né, que tem os ciclos maiores. Plutão tem, normalmente, quando está a mexer com uma energia, com um planeta, com uma função da nossa vida, por exemplo, relacionamentos, trabalho, qualquer coisa, ele demora pelo menos 2 anos para fazer essa transformação. Pelo menos 2 anos. Neptuno, igualmente. Urano, também. Entre um ano e meio e 2 anos. Estão ali a mexer e a trazer tudo isto. Então nós temos que perceber também que não é eu querer tirar isto já, não é eu encerrar isto agora, que isto vai funcionar. Eu preciso de fazer um luto, ok? Eu preciso de deixar mesmo aquilo, eu preciso de sentir também todas estas emoções. Portanto, eu preciso de trazer tudo isto aqui ao de cima para que eu possa florescer da forma correta. E por isso eu também tinha colocado esta frase, aliás, quando a Anaísa me falou desta aula, eu pá, senti logo assim um entusiasmo com isto e quando fui para o banho. Eu estou no meu segundo dia do ciclo menstrual, porque o meu ciclo está alinhado aqui muito com a lua nova, não é? Então, normalmente 2, 3 dias antes aparece-me aqui a menstruação.
E então, anteontem eu estava a tomar banho e de repente surgiram aqui as ideias. E eu assim, tenho que escrever já isto. E surgiu mesmo esta frase que é: o jardim só pode florescer quando nutrido. Oi, desculpem. Quando está a ser nutrido, cuidado, tratado, para que ele possa estar a florescer corretamente. E o que é isto também de florescer corretamente? É florescer daquilo que está alinhado com vocês. Porque nós não podemos estar a olhar para a galinha da vizinha, não podemos estar a olhar para aquele jardim. Vocês, se calhar, não, olha aqueles morangos tão bonitos, olha, meu Deus do céu, ai, ela tem umas laranjas tão lindas, tão cheias de sumo. Mas tu queres plantar laranjas? Mas tu queres plantar morangos? Se calhar aquilo nem sequer faz sentido para ti. Se calhar tu até queres construir uvas, sei lá, qualquer coisa. O importante é o que é que faz sentido para ti. Bem, então isto também é importante nós percebermos. Por isso é que nós temos a nossa individualidade, que vai estar muito a ser trabalhada aqui em 2026, porque cada pessoa tem uma forma correta de florescer e uma forma correta de estar a cuidar também do seu jardim. Bem, só que fazer isto é muito difícil. Encerrar os ciclos, deixar dar tempo, né? Todas estas questões. Eu até tinha encontrado esta imagem, estas imagens são da Pinterest, tirando as minhas, que é mesmo o reconstruir, o refazer, o recomeçar, né? Tudo isto é um ciclo. Nós estamos constantemente a fazer isto na nossa vida. Mas fazer isto é difícil. Porquê também? Porque nós temos tendência para repetir muito os padrões. Porquê? Os padrões é aquilo que é seguro, é previsível. O ser humano é um ser racional. E a nossa mente, ela gosta de previsibilidade, ela gosta de controle, gosta de saber o que é que vem a seguir. Quem é que não gosta de saber o que é que vem a seguir? Quem é que não gosta de. Por isso é que nós também olhamos muito para a parte da previsão, não é? De eu quero saber uma previsão de algo, eu quero mudar de trabalho, mas eu não sei se isto está aqui bom, se isto não está. Normalmente quando me dizem assim, vai acontecer, mas calma, vai acontecer, tem a tendência para acontecer, mas olha que este bichinho aqui vai mexer contigo, olha que vais sentir isto, é natural. Temos que trabalhar e limar estas arestas para que a mudança de trabalho seja realmente boa. Lá está, temos que cuidar do terreno de acordo com aquilo que é correto para ti, para que tu possas florescer corretamente. E nós, apesar de nós não gostarmos, nós repetimos os padrões porque é previsível, porque é conhecido. E ir para algo diferente, quebrar o ciclo e o mudar, exige coragem. Exige aqui este salto de fé para o desconhecido, que muitas vezes é difícil porque nós achamos assim, mas eu não sei o que é que está ali. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei o que é que pode surgir. Se eu viver assim, o que é que pode acontecer aqui na minha vida? Só que isto é necessário. Primeiro, esta coragem, não é? Para nós quebrarmos o ciclo, este salto de fé também de ter tal coragem para quebrar, para saltar para o desconhecido, não é? E nós percebermos que isto já não faz sentido para ti. Então, se não faz sentido para ti, porque é que o continuas a fazer? Porque é conhecido. Então, vamos caminhar no sentido oposto, ok? E, aliás, isto é uma das coisas que nós temos na astrologia mesmo, porque na astrologia nós temos aquilo que se chama a missão, o propósito de vida. Eu faço entre aspas porque, para mim, missão de vida é viver da forma alinhada comigo. Nós temos vários propósitos no meio deste caminho, mas é viver alinhado exatamente com quem vocês são. E, normalmente, o nosso propósito é difícil chegar lá. Só chegamos lá muito mais tarde na vida e é preciso ter paciência. Lá está, paciência, tempo, né? Cíclicos. Portanto, este chegar lá exige o desconhecido. Nós gostamos é então do conhecido. Só que nós estamos a caminhar de forma diferente. E no meio do caminho, nós temos também que não é só ter coragem para mudar, mas também ter coragem para aceitar que há desafios que vão constantemente estar a acontecer. Só que esses desafios podem ser vividos de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Eu já percebendo, ok, está aqui, ok, já tenho esta consciência, isto é correto para mim, então mesmo que eu tenha medo, bora lá, porque nós nunca vamos deixar de ter medo. Porque lá está, somos seres racionais, gostamos da previsibilidade, é porque também temos medo e também olhamos para trás e para o que aconteceu. Mas eu não vou deixar de ter medo, mas não é o medo que tem que comandar a minha vida, ok? De todo. Tá bom? Então, para que nós possamos florescer, lá está, em 2026, vai exigir aqui muito esta coragem, porque 2026 traz inícios, é um ano de começos, é um ano traz uma energia de mudança, de evolução, e estes ciclos são alinhados com a essência de cada um. Por isso, eu fiz aqui esta introdução relativamente ao o florescer é completamente diferente para mim. Diferente para a Anaísa, é diferente para a Débora, para a Catarina, para a Rita, para quem estiver depois a ouvir, é diferente, ok? E isto é que é mesmo importante. E para que este florescer possa ser o correto para nós, nós temos que semear o que é correto para nós.
E não é aquilo que a mente diz. E engraçado que eu ainda ontem estava a dar aqui um exemplo, porque nós gostamos muito, temos ideias, não é? Temos ideias, temos inspirações, tudo isso. E eu estava a dar este exemplo numa leitura a te chamar mesmo a atenção exatamente para isto, que é, imaginando que que tu tens assim uma ideia de agora realmente querer ser hospedeira de bordo, e vais ser hospedeira de bordo, isso é o correto para ti? Não, não é. Se surgir no teu caminho algo que te leva aí, e tu sentires que sim, e tu quiseres, e for chamada, e te identificares, então bora, aquilo provavelmente é o correto para ti. Mas que vem da ideia, que vem da mente, que vem do, olha, agora vou fazer isto para ter aquilo, não. E semear o que é correto para nós passa exatamente por estarmos a perceber qual é que é a nossa forma correta de nós estarmos na vida. Tá bem? E isto é mesmo muito importante para que este florescer, este início não é, de 2026, o início de um novo ciclo de 9 anos possa estar a acontecer. E há muita energia que nós temos aqui em termos dos céus, eu pus aqui só os planetas mais importantes, não é? Porque nós não falamos dos planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Não falamos deles porque eles percorrem todos os signos, não é? Se bem que Marte demora ali 2 anos a percorrer todos os signos do mapa, mas de uma forma geral é isto. E é importante nós estarmos a perceber o que é que esta energia global, dos planetas mais globais, ok? Dos sociais e dos transpessoais, nos querem estar a trazer. E eles vão estar todos nesta energia de fogo e de ar. Então, fogo e ar é completamente diferente, é o oposto de terra e da água, ok? Portanto, a terra e a água são energias muito mais férteis, digamos assim, de trazer para a realidade, não é? O fogo e a água o fogo e o ar é aquela energia mais volátil, mais flexível, mais diversa, mais de expandir, é assim aquela energia da coragem, não é? Da quero experimentar, quero ir, da liberdade. Então, é muito isto que esta energia vai estar aqui a ser pedida. E principalmente porque nós temos aqui energia de carneiro, energia de leão, não é? De gêmeos, de aquário. Então é muito da inovação, é de ter esta coragem para inovar, esta coragem de ser diferente, esta coragem de alargar horizontes. E como eu estava a dizer, 2025 trouxe a energia também do Júpiter em Caranguejo, que teve aqui a mexer muito com a ancestralidade, com dores, com o emocional, tudo isso. E 2026 já vai trazer a energia do Júpiter em Leão, que é, ok, houve muita coisa a ser aqui desenterrada, que tu percebeste, para que tu possas cuidar do teu jardim, e agora tu tens aqui um potencial de ganho de sabedoria e de consciência de quem tu és, da tua identidade, porque o Leão fala exatamente isto, esta confiança, quem é que eu sou, a minha identidade, a minha essência, o meu poder, a minha forma de expressão pessoal, não é? Então traz maior confiança, traz também uma estrutura. O Leão é o Sol e o Sol na astrologia mostra a nossa estrutura na vida. Ok? Como é que nós estamos bem firmes na vida? Onde é que nós vamos brilhar na nossa vida? E então nós precisamos da Lua, que é o passado, que é a história, que são as raízes, para construirmos a estrutura, ok? Para construirmos o tronco, para construir, para darmos origem às flores, às folhas. Então nós precisamos disso, porque depois o sol só brilha se a lua estiver a ser cuidada, ok? Se a lua estiver a ser nutrida. Então Júpiter vai trazer-nos aqui este potencial de nós nos conectarmos de uma forma geral com quem nós somos, com a nossa essência. O Saturno é sempre aquele planeta rígido, não é? Eles são os dois planetas sociais. O Júpiter está relacionado com os nossos ideais e com as nossas crenças, e Saturno com a tal estrutura também fixa. É quem rege Capricórnio, não esquecendo também disso, né? Que, como eu costumo dizer, é o CEO do zodíaco, é o último signo de terra, é aquele que tem os ganhos. E quando ele está, e Saturno principalmente fala de compromisso, de amadurecimento, de responsabilidade, ok? E quando ele está em Carneiro, ele está a dizer que na sociedade é extremamente importante cada um de nós estar alinhado com a sua individualidade, com fazer aquilo que é correto para nós. Portanto, Saturno, compromisso, amadurecimento, responsabilidade. Carneiro é a coragem para fazer, a individualidade, é o ir. Carneiro é regido por Marte, ok? Marte é a nossa forma de agir. E então eu tenho que me comprometer pela forma correta de eu agir, de eu estar no mundo, ok? De eu trazer a minha identidade para o mundo, de eu fazer aquilo que está alinhado com o quê? Com o meu sol, ok? Com a minha essência. E que isto vai ser diferente de pessoa para pessoa. Por isso, esta energia toda, né, do fogo, e eles vão estar em trigo, portanto, vão fazer um aspecto até bastante bonito, né, nos céus, tudo isto chama mesmo para. Quase, quase, eu sinto mesmo que a energia 2026 vai trazer como aquele fogo que está a começar na fogueira, sabem? Aquela coisa e o fogo vai crescendo, muito isso, e que vai ser alimentado pelo quê? Pelo ar. Porque nós depois também temos aqui a entrada do Urano em Gêmeos de forma definitiva, ele já deu aqui os seus lamirés,
em 2025, mas Urano vai entrar definitivamente aqui em Gêmeos para nos trazer novas formas de comunicar, novas aprendizagens, curiosidade em sair da caixa. E por isso é que Plutão também está em Aquário. Plutão tem estado em aspecto aqui com Urano e teve a fazer este aspecto já para nos trazer aqui uns. Ok, o que é que está aqui a acontecer? Que mudanças, que transformações? Porque Urano é disruptivo. Urano, ele diz assim: chega, acabou, isto não está bom, vamos, mas é dar conta disto. Eu costumo dizer que Urano é o tremor de terra e o Plutão é o vulcão, ok? Quando começa a entrar aqui em erupção. Então Urano está a abalar. Teve aqui a abalar Touro, teve aqui a abalar estruturas e começa a dizer assim: agora está na altura de aprender coisas novas, conhecer também pessoas novas, trazer uma comunicação que é muito mais alinhada connosco e não daquilo que os outros acham também que nós temos que ser, muito mais verdadeira, mais intuitiva, ok? Mais autêntica. Ok? E não é o que tu pensas, eu pus mesmo aqui, não é o que tu pensas que tu vais dizer, é o que surge simplesmente no momento, mas também nós podemos alargar horizontes de alguma forma, porque também nos permite, nós podemos estar a aprender outras coisas, ok? E isto é muito importante, eu posso aprender outras coisas. Vai mudar muito a questão de redes sociais, paradigmas de redes sociais, de marketing, tudo o que tem a ver com a parte da comunicação, pronto, telecomunicações, tudo relacionado com isto, e comunicação é imensa coisa. Comunicação pode ser comunicação verbal, é comunicação não verbal, há imensas formas de expressar, mas vai trazer muitas mudanças neste sentido, ok? Depois temos Neptuno em Carneiro, também já vai deixar aqui a energia do peixe, finalmente, não é? E que Neptuno é assim aquele planeta que traz aqueles medos, o inconsciente, ok? E onde também cria muitas ilusões. Mas como ele vai andar aqui pertinho do Saturno, eu costumo dizer que a energia deste ano até traz assim uma energia boa, porque o Neptuno traz a ilusão, mas o Saturno traz o compromisso. Então, se eles estão juntos aqui em Carneiro, um ajuda-se o outro, que é nem Neptuno cria tanta ilusão, porque o Saturno está aqui a trazê-lo para a Terra e diz assim: calma lá, amigo, não vais já por aí, não acho que és alguém que tu não és, ponto, ok? Mas também o Saturno já não é tão rígido, porque o Neptuno diz: "Shh, tem calma, podes fazer as coisas mais leves, podes deixar fluir, podes confiar, podes ter fé na vida, tipo, bora lá, ok? Ser simplesmente tu. Então, traz aqui também a individualidade para uma consciência, para ideais mais coletivos, que porque tanto Urano, Neptuno e Plutão são signos transpessoais, eles falam de grandes ciclos, ok? E quando nós temos Neptuno em Carneiro, nós estamos aqui a perceber quais são os medos também que, de certa forma, nos impedem de trazer a nossa individualidade. O que é que está lá atrás, no nosso inconsciente, que te impede de agir da forma que é correta para ti, tal como eu também disse ali anteriormente. E de perceber que a nossa forma de ajudar o todo, de trazer este altruísmo, esta compaixão e etc., passa por cada pessoa ser ela mesma, não quem acha quem tem que ser, não o que é para fazer simplesmente para ajudar ou para agradar ou o que seja. Não, é simplesmente seres tu. Há uma frase que eu adoro que é: ser a mudança que tu queres ver no mundo. Porque quando nós somos a mudança em nós mesmos, nós conseguimos trazer essa mudança para as pessoas. Eu não preciso estar-me a preocupar o que é que as pessoas acham sobre mim, sobre o que é que eu faço, sobre o que é que eu digo, sobre será que eu estou realmente a ajudar as pessoas? Eu sou eu ajudo quem tiver que ajudar. Se for uma pessoa, já está bom. Ok? Mas se eu estiver alinhada a fazer as coisas comigo, é isto que é correto para mim, ok? E também muito aqui estes medos, não é? Quem é que tu escondes? O que é que tu escondes sobre ti? Que medos é que há relativamente a tu fazeres as coisas, a tu seres tu mesma, a teres coragem para, lá está, vai para a vida, né? E todas estas energias aqui estão a fazer, eles fazem todos aspectos bonitinhos, como eu gosto de dizer, são aspectos bonitinhos porque não são aspectos tensos. Nós, por exemplo, nós tivemos aqui anos muito desafiantes, em que estes planetas estavam a fazer quadraturas, oposições, aquilo estava a mexer imenso. Então, por exemplo, o ano 2022, 2023, caótico ali com aquela quadratura entre Saturno e Urano, Deus me perdoe. Então, este é tudo ok, bora lá trazer aqui uma mudança, bora trazer um novo ciclo. Porque nós vamos começar um novo ciclo global, em termos globais mesmo de centenas de anos, em 2027. 2027 vai ser um ano muito importante para a vida. Então, estes 2 anos, 2025 e 2026, são anos em que nós estamos a alinhar-nos com a nossa verdade, estamos a alinhar-nos com quem nós realmente somos, para que este Plutão em Aquário traga aqui imensos anos, não é, de transformação da sociedade, transformação de velhos paradigmas, transformação dos grupos da forma como eu estou a mostrar quem eu sou e a trazer quem eu sou para a vida, para o grupo, para o coletivo. Vamos sair de uma energia de focada só
na interdependência, digamos assim, ou na dependência, para começarmos a pôr uma energia de cooperação. Vamos sair de uma energia de homogeneização, de que temos que ser todos iguais para que isto funcione. Não. Nós temos é que trazer a nossa individualidade para que a mudança possa acontecer, para que as estruturas sejam abaladas, para que haja aqui novidade, haja evolução, haja progresso, tudo isto. Mas está a exigir, obviamente, muita coisa relativamente a nós. E há uma coisa bastante importante que nós temos de perceber, é que estes trânsitos todos acontecem, mas eles acontecem de forma completamente diferente na nossa vida, ok? Pronto. E como é que a astrologia nos ajuda a florescer enquanto mulheres? Como é que isto pode acontecer? Uma coisa tão estranha, não é? O que é que a astrologia vai nos dizer relativamente aqui? Nada, não é? Olha, ajuda-nos a perceber os bloqueios da nossa história. O que é que está na nossa história? A nossa lua não é só. Eu achei muito engraçado porque eu tive vários ciclos em que o meu ciclo menstrual coincidia quando a lua batia na minha lua natal. Eu tenho a lua em balanço e eu achava isso muito engraçado. E comecei a reparar neste padrão. Só que, entretanto, né? Já tem andado aqui um bocadinho para o Escorpião e para o Sagitário, já começa a andar. E eu achei muito interessante esta questão de nós, às vezes, nós sentirmos que nós estamos alinhados, não é, com o ciclo, que nós devíamos menstruar na lua nova. Eu menstruei muito na lua cheia, aliás, menstruei imensas vezes na lua cheia, mas é nós percebemos, ok, isto é um ciclo aqui diferente, é nós conectarmos com a nossa lua, nós conectarmos com a nossa sabedoria. E eu, nesta fase, por acaso, da vida, estou aqui numa altura mesmo de conexão, ainda mais com a minha lua interna por trânsitos estarem a mexer com a minha lua. Entende-se? Pronto. Então, eles ajudam-nos aqui a perceber os bloqueios da nossa história, o que é que está lá atrás, a nossa ancestralidade, o porquê de eu não conseguir fazer aquela mudança, o porquê de eu estar a atrair aquilo, os padrões que eu estou constantemente a repetir. Porquê que eu tenho tanto medo de aparecer no mundo? Porquê que eu tenho tantas questões de dificuldade de confiança em mim mesma? Então, a astrologia ajuda-nos isto, não é? Ajuda-nos a perceber mas porquê que eu ainda continuo a remoer naquilo? Porquê que é tão difícil para mim tentar deixar ir, aceitar, render, não é? De conectar-me aqui com esta parte lunar, conectar-me com as emoções. Ajuda-nos também a perceber o nosso lugar de nutrição e de satisfação. Porque é aqui que está o busilis da questão, porque é aqui que está os nossos nutrientes para a nossa árvore poder florescer. É isso. A nossa vida só floresce num local de nutrição, de satisfação, de amor e de rendição. Ok? Só assim. Por isso é que a Lua é o ponto que nós vemos, é o astro, não é? Que nós vemos em tudo na nossa vida: carreira, trabalho, relacionamentos, tudo, 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 tudo. Remete sempre à Lua, porque a Lua é a história, é o passado. Ok? E não tem como nós achamos que podemos fazer uma, como eu digo, uma clean sheet, né? Uma folha em branco, uma tábua rasa e que não houve nada lá para trás. É impossível, não é? E ela traz-nos a estrutura que nós precisamos para florescer da forma que é correta. Não só através da lua, mas também através do sol e de outras questões, ok? Onde é que está o nosso prazer? O que é que nos dá prazer na vida? Ela ajuda-nos também a fazer isso. E também a astrologia ajuda-nos a florescer, porque ela indica-nos o que é que a vida nos está a pedir naquele momento. E quando nós percebemos que o ciclo está ali a mexer comigo, o que é que está ali a acontecer, quais são ali as vertentezinhas, não é? Todas aquelas subtilezas do que é que está a surgir, a astrologia percebe, ok, foi como o exemplo que eu comecei a dar. Então, se eu estou numa fase de mudança do meu trabalho, mas porquê é que eu tenho tanta dificuldade? Se me estão até a surgir imensas possibilidades, porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que isto não surge? Porquê é que isto não. E é aqui que a astrologia é. Então, mas ela está-te a dizer isto, só que tu estás a passar também por isto, que está a mexer aqui contigo, que está a trazer isto aqui ao de cima. Lá está. Olhar para as ervas daninhas, olhar para o terreno, olhar para aquilo se aquilo faz sentido para ti, tudo isto, nós estamos constantemente a cuidar da natureza, a olhar para os ciclos, tudo é cíclico na nossa vida. E isto é outra coisa também importante nós percebermos, porque tudo aquilo que nós não queremos integrar, tudo aquilo que nós não queremos fazer, não queremos olhar, vai acabar por se repetir para ser integrado. Ok? A astrologia traz no ciclo da natureza, de nascimento, de crescimento e de morte, como eu vos disse, voltando ao renascimento da nossa vida. E ela mostra-nos os ciclos que se repetem e que tudo precisa de ser integrado. Basta nós olharmos, agora tirando aqui esta parte de mulheres da astrologia, olhem para a sociedade, olhem para a história. Nós aprendemos história, não é? Eu sou péssima à história, admito. Não gostei, ótimas notas, era só decorar. Horrível, não gostava. Mas há aqui uma coisa muito interessante que a história nos mostra, que é, a história mostra-nos que a história repete-se, ok?
E para nós percebermos como fazer diferente, nós temos que olhar para a história e perceber, ok, isto aconteceu, mas não foi integrado. Isto aconteceu, mas o jardim não foi cuidado, não foi nutrido, não foi lavrado da forma que era correta. Então cresceu outra vez mal. A história vai se repetir para que, epá, vejam lá se aprendam desta vez. Guerras mundiais, questões, né? Que nós agora temos imensas guerras a acontecer. Isto não é uma coisa que acontece de agora. A questão muitas vezes da extrema-direita e de estarem a dizer o nazismo e etc. Malta, o nazismo não foi entendido da forma que era correta naquela altura, não foi integrado, não estamos a integrar a sabedoria daquela energia, seja ela qual for, então ela vai acabar por se repetir. A história mostra-nos que os ciclos se repetem. Se isto acontece em termos da sociedade, acham que não vai acontecer a nível individual? Claro que acontece. Tudo acontece mesmo, porque precisa de ser integrado. E a astrologia também acaba por nos trazer muito isto. Quantas vezes, eu agora falando aqui, não é? Eu tenho várias mulheres que me surgiram e que felizmente hoje, por acaso, em 2025 houve muitos nascimentos de mulheres que estavam à espera de ter bebê já há muito tempo. E foi muito bom. Inclusivamente uma delas que já tinha tirado trompas, só tinha mesmo útero e ela conseguiu. E foi meio até este mês e ela até me disse, foi mesmo uma satisfação, foi muito bom. Mas é muito interessante nós percebemos que eu tenho imensas mulheres em consulta que às vezes não chegavam a engravidar. Não consigo engravidar, não há aqui nada. Em termos físicos estava tudo bem, tirando essa cliente, não é? Mas em termos físicos estava tudo bem, mas porque eu não estou conseguindo engravidar? E quando eu começo a descortinar ali coisas, pergunto sobre abortos e não sei o quê, histórias na família e papapá, eu começo a perceber que aquelas mulheres não estão a viver num lugar de satisfação da vida delas. Então, a energia da criação da vida delas, aliás, essa foi uma das coisas que foi eu que vivenciei na minha própria vida. Eu, na altura, não estava conseguindo engravidar e falei exatamente isso com a Anisa, que eu estava num lugar em que eu não queria sair por medo de perder a estabilidade do meu trabalho como enfermeira. Eu não estava a querer encerrar aquilo, eu não estava a encerrar aquele ciclo, eu não estava a finalizar aquilo na minha vida, eu não estava a deixar morrer. Se eu não deixo morrer, como é que eu posso fazer nascer? Eu só posso fazer nascer na vida quando eu deixo morrer. Não dá. Tentem lá plantar uma semente em terra morta. Está lá uma planta morta e vocês vão lá, nem sequer cuidam da terra, não mudam de vaso, não fazem absolutamente nada. Nada. Mantém exatamente a mesma coisa que metem lá a semente. Semente. Vai nascer alguma coisa? Não vai. Provavelmente até vai. Não é? É Não que vai nem as acontecer. ervas daninhas crescem nessa terra. Nada. Não vai acontecer nada. É importante nós percebermos isto. Percebem porque é que a morte neste final de ano, a morte neste ano, está a ser super importante e é uma responsabilidade. É responsável? É responsável? É de responsabilidade, sim, sim. Nós temos que ser responsáveis pela nossa vida, por aquilo que nós precisamos de fazer. É intenso, é desafiante. Planeta Terra, planeta da dualidade, do bom e do mal, de lidarmos com tudo, com luz e com sombra. Mas vamos deixar de fazer só porque é difícil? Não. É correto para mim? Quero fazer isto, quero fazer esta mudança, quero não sei o quê. Vou. Quero. Então bora. Então vamos fazer isso. Mas eu preciso de cuidar primeiro, preciso de deixar morrer primeiro. E eu ontem, foi muito engraçado, Neisa, porque ontem tínhamos aqui uma energia para este ano que era uma energia muito intensa e eu inclusivamente coloquei nos stories, não é? Que a energia do dia de ontem era uma energia exatamente de finalização, em que a gente estava mesmo ali a encerrar, porque estávamos com uma energia que já não vai acontecer mais, ainda por cima, num ciclo, estamos a terminar a lunação de Escorpião, não é? Uma lunação de morte, uma lunação de rendição, de transformação e de purificação. E a energia do dia ontem era dizer assim: olha, está aqui a bater muita coisa, está aqui a surgir muitos insights de o que é que tem estado a acontecer, não só ao longo deste ano, mas principalmente ao longo deste mês, não é? De coisas que ainda tu estás a precisar de libertar para não trazeres para 2026. Então está aqui mesmo muita energia a surgir e é muito importante nós percebermos que eu só posso dar vida, eu só posso criar vida, e nem estou a falar se querem ter filhos, eu só posso mesmo florescer na vida, em tudo, relações, trabalho, seja o que for, quando eu estou a nutrir-me da forma que é correta, quando eu deixo morrer, quando eu cuido, quando eu vejo, quando eu rego, quando eu nutro, quando eu dou sol, quando eu dou prazer, dou satisfação à minha vida. Ok? E eu noto perfeitamente isto. Aliás, esta mulher que ela já tinha feito várias tentativas de fertilização in vitro, nenhuma delas tinha acontecido, e ela, quando veio ter comigo este ano, aliás, o ano passado, ela disse-me: eu vou fazer esta tentativa, mas é o meu último embrião.
É o último. Ela tem 40 anos. E ela já há 2 anos atrás começou por fazer exatamente essas mudanças. Ela já é minha cliente há 3 anos, veio com todas estas questões, e ela exatamente estava a passar por uma questão que era, estava num trabalho, ela estava imigrada, estava na Holanda os dois, e ela estava num trabalho que aquilo não a estava a satisfazer. E eu comecei exatamente por fazer por aí, né? Ela já estava com algumas questões, tinha endometriose muito profunda, tinha imensas coisas também, foi operada várias vezes, imensas aderências também. Difícil, foi mesmo difícil. O último embrião. Ela já se tinha despedido, já estava a fazer as coisas dela, estava a tirar muito mais prazer, muito mais satisfação da vida dela. Vem fazer um retorno solar comigo em agosto. Eu assim, a Margarida está grávida. Com certeza. Vamos ver. Ok. Estava grávida já de 3 meses, muito feliz, muito contente. E acabou. 3? Mais. Exato. Exato, ela estava praticamente 5 meses, então ela foi mãe dia 9 de dezembro. Oh, e foi tão bonito, foi mesmo tão bonito eu ver. Maravilha, estás a ver, já tudo está acontecendo na vida. Mas tem de ter um tempo, ok? Porque ela também começou a dar os passos para estar a trazer esta nutrição para a vida dela. E não se esqueçam, todos temos uma forma única e individual de florescermos na nossa vida. Tá bem? A minha não é igual à da Anaísa, à da Débora, à da Catarina e à da Rita. Nenhuma é igual a ninguém. Mesmo que a gente diga assim, olha, mas eu nasci neste dia, não é que as religiões também falam, mas eu nasci condicionalismos todos. Vamos saber a história da pessoa. Por isso, uma das coisas que eu também faço é qual é a tua história? Como é que é o teu pai? Como é que é a tua mãe? O que é que tu passaste? O que é que surgiu aqui? Como é que é isto? Olha lá, isso não é assim. E se for assim, tu sentes isto? Portanto, há todo um contexto na história, está bem? Que é extremamente importante, nós não nos esquecemos, para que o florescer também aconteça da forma que é correta para nós. Tem mesmo de ser assim, tá bem? Portanto, se permitam realmente estar a florescer corretamente na vossa vida em 2026.